Olá, eu sou Milene Jasper Dalfenbach e vou apresentar a pesquisa realizada junto com as estudantes Letícia Ribeiro e Maria Clara Comper dos Santos. Nós somos acadêmicas do curso de licenciatura em matemática, sexta fase, do Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul. Esse trabalho foi desenvolvido na disciplina de Pesquisa e Processos Educativos 4, sob orientação dos professores Eduardo Rafael Zindars e Morgana Scheller. A pesquisa foi intitulada de O Jogo como Tendência em Educação Matemática, Mapeamento sobre Aplicações no Ensino Médio. Então, o objetivo do trabalho foi de desenvolver um mapa teórico sobre a utilização dos jogos nas aulas de matemática, no ensino de matemática. E como critério de seleção foi que os trabalhos tivessem suas aulas aplicadas diretamente no ensino médio. E o intuito foi de analisar o contexto de aplicação, os objetivos, os tipos de jogos utilizados e os principais resultados que essas experiências com jogos obtiveram. Então, para isso, nós selecionamos relatos de experiência dos anais de 2 edições do Enem, o Encontro Nacional de Educação Matemática. E como principal fonte da nossa fundamentação teórica, nós utilizamos os estudos da autora Regina Grando sobre os jogos. Então, os tipos de jogos é segundo a concepção desta autora. Então, para começar a falar um pouquinho especificamente sobre os jogos, iniciando pela definição de jogo. Então, nós trouxemos definição de 2 dicionários, o Aurélio e o Michaelis, que são bastante conhecidos, em que o verbete está relacionado principalmente com a ideia de passatempo, de diversão, divertimento das crianças, o exercício das crianças de mostrar as suas habilidades, as suas destrezas. Então, o jogo ele possui vários significados que podem ser associados à sua palavra. E a autora Regina Grando, ela traz que buscar um único significado pode limitar o conceito de jogo. Então, nesse caso, a gente vai apenas aceitar uma definição que seja mais apropriada para a situação de ensino, que é a atividade física e mental submetida a um sistema de regras que tem como objetivo a vitória de um jogador. E o jogo na situação de ensino. Por que utilizar o jogo? Então, ele é muito importante, principalmente para o desenvolvimento das crianças, porque ele contribui para o processo de abstração e de internalização dos conhecimentos e das habilidades. Mas também, para o público no geral, para os adolescentes, jovens, adultos, continua sendo muito importante para o desenvolvimento intelectual e cognitivo. E no ensino específico da matemática, por que utilizar o jogo? Então, a matemática, ela tem um estereótipo de ser uma matéria muito difícil. Tem alunos que temem a matemática. Os próprios alunos acreditam que eles possuem dificuldade na matéria. Então, o jogo ele contribui para que essas dificuldades possam ser superadas, porque ele tem a característica de ludicidade, então ele torna a aula mais interessante, motiva o aluno, torna a aula mais divertida. Mas, muito além disso, quando o jogo é utilizado com o jogo em forma de jogo de estratégia, o aluno precisa criar a habilidade de formular hipóteses, de pensar, de defender, ter os seus argumentos, então ele precisa desenvolver a sua linguagem matemática. Ele vai relacionando as situações de jogos com os conceitos matemáticos, assim ele vai conseguindo defender a sua ideia e vai criando a capacidade de resolver, de solucionar situações, problemas. Então, desenvolvendo o seu raciocínio lógico, as suas habilidades. E a autora Regina Grando, ela traz 6 tipos de jogos, que são os jogos de azar, que são jogos que dependem apenas da sorte, jogos que dependem da aleatoriedade, jogos quebra-cabeça, que são os que a pessoa pode jogar sozinho, por exemplo, quebra-cabeça, jogos de estratégia, que são os mais apropriados para utilizar nas situações de ensino para que possa desenvolver essa capacidade de solucionar situações, problemas, raciocínio lógico, em que a pessoa precisa criar conceitos e elaborar estratégias para conseguir vencer. Jogos de fixação de conceitos, que são aqueles que apenas substituem uma lista de exercício. Os jogos pedagógicos, que englobam todos os outros, porque são aqueles que podem ser utilizados no processo de ensino. E os jogos computacionais. Bom, essas produções, elas tinham em comum querer trazer uma aprendizagem de matemática envolvendo jogos, onde essa aprendizagem se tornasse mais agradável e mais dinâmica aos seus alunos. Algumas dessas produções, elas vinham com a ideia de apresentar e introduzir novos conteúdos aos alunos. Outras vinham como forma de retomar e reforçar conteúdos. E algumas não vinham com um conteúdo específico, eles não trabalhavam conteúdo específico. Eles optavam por envolver jogos que trabalhassem o cálculo mental, que fizessem um raciocínio lógico, matemático, e também noções de quantidade e também de memorização. Bom,
Os objetivos, eles eram de trazer uma aprendizagem mais agradável, mais dinâmica aos alunos utilizando os jogos, onde eles apresentavam novos conteúdos, introduziam novos conteúdos através desses jogos, ou eles também reforçavam e retomavam conteúdos que já tinham sido aplicados. Outras não vinham com um conteúdo específico, mas eles optaram por jogos envolvendo um raciocínio lógico matemático, um cálculo mental e noção de quantidade e também de memorização. Foi o de fixação de conceitos. Então, esse tipo de jogo, ele costuma substituir listas de exercício. Então, por isso que ele é o mais comum, então, na hora de aplicar em sala de aula. Mas vale a gente ressaltar que o tipo jogos pedagógicos, ele engloba todos os outros 5 tipos de jogos, já que a gente consegue aplicar todos eles dentro da sala de aula. Então, sobre os principais resultados então, que tiveram nesses relatos que a gente analisou, todos eles tiveram resultados positivos. Alguns desses resultados, então, por exemplo, são o aumento do interesse dos alunos durante as atividades. Eles destacaram a melhora do relacionamento entre os alunos mesmo dentro da sala de aula. Destacaram que alguns estudantes que tinham dificuldade na hora de fazer o jogo e de trabalhar em equipe, eles se demonstraram mais abertos e conseguiram se sair melhor. Então, assim, é de consenso geral, então, de todos os trabalhos, que o jogo na sala de aula, aplicar ele em sala de aula, vai despertar no aluno um bom nível de conhecimento e de interesse. Então, o jogo ele pode ser um grande auxílio para a educação de qualidade. Então, depois que a gente finalizou as análises, então ficou evidente a importância de aplicar os jogos no ensino. A gente percebeu que todos os tipos de jogos, eles podem ser sim utilizados no ensino da matemática, já que todos os relatos, eles tiveram resultados positivos sobre isso.